Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse primeiro dia de 2024, iniciando, o ano, nós lembramos, a solenidade, nós celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Cristo, luz do mundo, que nasceu da Virgem Maria, é o príncipe da paz e encaminha a história da humanidade para a plena salvação. Hoje também lembramos o Dia Mundial da Paz, colocando diante do mistério do Senhor todas as realidades de países em guerra que necessitam da paz restauradora da dignidade humana. Então, que nós possamos celebrar esse mistério de fé. Então, a primeira leitura está em Números capítulo 6, versículo 22 a 27. Números capítulo 6, versículo 22 a 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, a primeira leitura de hoje fala justamente sobre a lei do nazireado. E aqui ele fala, Deus enviou, aqui ele fala, invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, o Senhor sempre nos abençoa. Então, que a gente possa realmente sempre louvá-lo e glorificá-lo, e que nós possamos sempre colocar-nos a serviço de Deus e a serviço dos nossos irmãos também, sempre louvá-lo e glorificá-lo e agradecer por tudo que Deus faz por nós. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Então, como o antigo Israel, a igreja, pela bênção divina, é animada a continuar a sua ação missionária do mundo. Então, como peregrinos da esperança, não podemos nos esquecer jamais de que, apesar da presença do mal no mundo, Jesus já venceu o maligno e suas ciladas. Então, confiantes em Jesus, nossa paz, trilharemos esse ano que nasce e todos os dias da nossa vida na esperança e no empenho de sempre vencer o mal e o pecado pela força do Espírito Santo derramado sobre nós, fiéis e filhos de Deus. Então, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher para resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Então, Deus deu seu Filho para salvar a humanidade. Então, que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 2, versículo 16 a 21. Lucas, capítulo 2, versículo 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos,
para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, no Evangelho, reaparecem os pastores que proclamam e anunciam tudo o que tinham ouvido sobre o menino. Então, assim como Jesus ressuscitado confiará aos seus discípulos, pessoas simples e pobres, a proclamação de sua ressurreição e de seu Evangelho. Neste episódio, ainda recém-nascido, Jesus, o Senhor quis que os pobres e os simples fossem os primeiros anunciadores do seu nascimento. Da mesma forma, Maria, jovem simples e pobre, aquela que acreditou em Deus e lhe entregou o seu sim confiante, via e ouvia todos aqueles acontecimentos, guardando-os e meditando-os no coração. Então, certamente convicta de que tudo era por obra, graça e vontade de Deus. O Senhor, em seu mistério benevolente, escolheu a fraqueza, não o fracasso, e os últimos para manifestar-se ao mundo e no mundo. Então, hoje, levando para a nossa vida, hoje nós somos os pastores, chamados a anunciar e proclamar a presença de Jesus no mundo entre nós e entre nós. Então, nós somos chamados a anunciar a verdade e a fé da salvação que Jesus nos trouxe. E, acima de tudo, como cristãos, somos convocados a promover a paz que vem de Deus. Então, hoje nós somos os pastores, então que nós possamos anunciar a boa nova de Jesus a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.